2 Coríntios capítulo 5, de 18 a 21, diz assim a palavra do Senhor: mas todas essas coisas que procedem, ou melhor, todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Eu estava agora há pouco falando com os líderes em uma reunião, estávamos tratando de algumas questões, e uma das questões que tratamos foi um pouco desse texto que partilho com a igreja agora. Nós temos historicamente uma dificuldade de entender o que significa culto da igreja. Para nós, há muitas variações de culto, e é claro, há um culto que focamos mais um tempo de oração, outro mais um tempo de palavra, o outro um culto que está inclinado para um tempo de comunhão. O erro que nós podemos correr diante disso é que nós achemos que haja um culto evangelístico. E a igreja, em tese, não se reúne no culto público para evangelizar pessoas. O culto público da igreja, compreenda, é para glorificar o nome do Senhor. Não é para que a igreja tenha esperança, primeiramente, de que entre um não crente e se converta no final, que o pastor vai fazer um apelo. O culto público da igreja é, primeiramente, a glória de Cristo, a glória do Senhor na igreja. Meus irmãos, compreendamos isso. Se nós não entendermos que aos domingos nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor e praticar culto, nós perdemos a noção do porquê que nós estamos aqui. Isso é importantíssimo. Nós estamos bombardeados por uma semana inteira de coisas contra o Senhor, de motivos que vão contra a glória de Deus. E no domingo e em outro culto qualquer do dia da semana, nós estamos aqui para relembrar, ou sermos relembrados, que há um Deus no céu cuja glória é devida, e que nós estamos aqui para praticar a adoração. O povo sai do deserto para quê? Para construir casa? Não, para prestar adoração. Lembra disso? O povo saía das suas cidades e ia para Jerusalém para quê? Para morar em Jerusalém? Não, para prestar adoração. Por isso, a reunião do povo de Deus sempre foi para a adoração ao Deus do povo. Então entendamos de uma vez por todas, e se não de uma vez por todas, pelo menos aos poucos, que o culto da igreja é a reunião de adoração do povo de Deus ao seu Deus. Precisamos ter uma linguagem acessível? Sim, precisamos. De alguma maneira precisamos comunicar o Evangelho com eficiência? Claro que sim.
Mas perceba, nós não estamos aqui, meus irmãos, e isso é algo muito profundo, e talvez eu tenha de falar isso algumas dezenas de vezes para que nós entendamos isso juntos. Nós não estamos aqui nos cultos de domingo esperando que alguém levante a mão e se converta para ser batizado. O culto de domingo não é para isso. O culto da igreja é para a adoração da igreja. O culto de domingo é da igreja. Visitantes frequentam a igreja? Glória a Deus por isso. Eles estão assistindo o culto da igreja. Eles não entendem o que é propiciação, o que é expiação. Nós estamos aqui para explicar isso, porque todo culto nós falamos do Evangelho. E essas palavras devem estar no dicionário da igreja. E não tem a ver com você saber ler ou você saber escrever. Não tem a ver. São palavras que precisam entrar no vocabulário de todo crente. Até aqui os irmãos compreendem? Por que nós estamos falando isso aqui? Porque o texto que nós lemos trata de algo muito importante, que é a forma que Deus salva pessoas, que não é no culto público da igreja. Pode ser, e é bom até que seja, mas antes deve haver, meus irmãos, uma consciência. O maior resultado de conversões na igreja não é o culto da igreja, é a consciência do que está escrito aqui nesse texto. A primeira consciência que nós temos olhando para o texto é do Evangelho. Ouça com calma e com muita atenção. O texto diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Vamos repetir isso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Verso 19. E o texto diz: não levando em conta as transgressões, ou seja, os pecados dos homens, a iniquidade dos homens. Até aí. O cerne do Evangelho está aí. O coração do Evangelho é esse: Deus, através de seu Filho, reconciliando pecadores a Ele. Por quê? Porque os pecadores estavam longe da glória de Deus e da presença de Deus. Quem começa a salvação é Deus. Quem inicia o processo de salvar alguém é Deus. Deus estava em Cristo, e eu não estava lá quando Deus em Cristo decidiu isso. Ele estava reconciliando o mundo. E o que é uma reconciliação? É o entendimento de duas partes em litígio. Isso mostra que a humanidade está em litígio contra Deus. Então Deus reconcilia a humanidade consigo mesmo. E veja, o verso 21 diz assim, leia comigo, aí ele mais uma vez sintetiza o Evangelho. Veja, daquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Cristo, Jesus. Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, eu não sei explicar o Evangelho. Se você decorar esse versículo, já é um bom caminho andado. Se alguém perguntar o que é o Evangelho, bom, o Evangelho diz o seguinte: é um Deus que fez daquele que não tinha pecado sacrifício pelo meu pecado, em meu favor e em seu favor, para que nesse Cristo, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça de Deus? O injusto recebeu o perdão do justo, e o justo recebeu a iniquidade do injusto. Cristo toma a nossa injustiça e imputa a justiça dele a nós. Esse é o Evangelho, é o coração do Evangelho. Bom, nós vemos nesse texto então
a essência do Evangelho. Mas como é que a essência desse Evangelho chega ao mundo? Pelo culto da igreja? Pode ser, mas primeiramente não. O culto da igreja é para a adoração da igreja. É para a igreja cantar santo, santo, santo. É para a igreja mergulhar nas escrituras, descobrindo um pouco mais desse Deus que ela já adora. É para a igreja ser edificada, para a igreja ser ferramentada, para a igreja ser equipada. Para quê? Para levar esse evangelho a outros lá fora. Essa dinâmica é que é a dinâmica do reino. Agora veja, olhando ainda para o texto, nós temos o comissionamento de Deus em nós. Antes disso, o que diz o verso 17 que não estamos considerando aqui? 2 Coríntios 5,17, de estalo, o que diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo? Aleluia, linda mensagem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora veja como é que começa o verso 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus. Como é que a gente se torna nova criatura? Porque isso procede de Deus. A salvação vem de Deus. Jonas 2,9, a última parte diz: a salvação pertence ao Senhor. Muito bem. E como é que esta salvação chega a outras pessoas? E eu vou insistir pedagogicamente, didaticamente, no culto da igreja. Primeiramente, pode ser, mas é o primeiro veículo da proclamação do evangelho no mundo? Não. Olha só, o texto diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e confiou aos pastores o ministério da reconciliação. É assim que está na sua versão? Ô gente, não é. Me ajude aí, não tem essa palavra. Veja, vou ler de novo. E confiou aos pastores o ministério da reconciliação. Não está aí. Como é que está na sua Bíblia? Nos confiou? É todo mundo? Porque se for pastores, olha só que coisa interessante que seria. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que reconciliou pastores consigo mesmo, e por meio de Cristo confiou aos pastores o ministério da reconciliação. Ia ficar desse jeito, os irmãos iam ficar de fora, sem a reconciliação. Mas veja que graça, Deus reconciliou a todos, agora nós estamos reconciliados como povo, e entregou para quem o ministério da reconciliação? A nós, ao povo. Agora veja o verso 19. Aí ele explica e fala de outra maneira. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Veja que ele explica novamente: não levando em conta as transgressões dos homens. Agora leamos juntos. Nos encarregou da mensagem da reconciliação. Quem é que tem a mensagem da reconciliação? Nós, a igreja. Você prega para o ímpio quando você está no banco da igreja? Então por que você espera que o pastor pregue? Entende ou não, gente? A matemática é uma só, 2 e 2 sempre vai dar 4. A matemática é que Deus salvou um povo e despejou nesse povo um ministério. Qual é? O da reconciliação do mundo com Ele em Cristo. Ah, pastor, eu queria tanto um ministério. Meu irmão, minha irmã, vai que é tua. Esse é o teu ministério primeiro.
reproduzir a mensagem da reconciliação. E por que reconciliação, meus irmãos? Está aí. Transgressores, gente perdida, gente que estava demitida da glória de Deus, destituída dessa glória. Aí o que Deus faz? Tirou a gente de lá. Agora diz o seguinte: você vai lá. E nós vamos lá falar do ministério, da reconciliação, porque recebemos esse ministério. E nós ficamos muito chateados com os ministros que são nomeados no governo, mas não fazem nada. E nós percebemos lá as cadeiras vazias nas horas mais importantes, na Câmara, no Senado, não é? E a gente fica pensando, eles estão sendo pagos para quê? Não dá uma revolta? Agora imagine os anjos olhando a igreja que recebeu um ministério, que não é um ministério nem do legislativo, nem do judiciário, nem do executivo. É a igreja que recebeu um ministério de proclamar a reconciliação aos perdidos. E os anjos, que muito bem poderiam ser comissionados para esse ministério, e o ministério deles é outro, eu imagino o que eles pensam de nós, quando nós recebemos o ministério da parte do nosso Deus. E aí eu chego no verso 20, põe aí para mim, por favor. De sorte que somos... Gente, forte demais esse negócio. Eu conheci um jovem que disse: o meu pai me criou e me deu educação para que eu me tornasse um diplomata. Depois ele disse que a grande tristeza do pai é que ele não tenha seguido isso, alguma coisa nesse sentido. Imagine que grande privilégio é um Deus que fez de pecadores que estavam lá e que foram trazidos, e agora diz o seguinte: você é um embaixador meu. Que grande privilégio. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. E aí, a ideia aqui é que o nosso ministério da reconciliação é representar o reino de Deus no reino deste mundo. Meus irmãos, diante disso aqui, nós temos muitas perguntas a fazer sobre a nossa vida cristã. Primeiro, por que a gente vem no culto? Porque se a gente vem no culto para reparar tudo, para pensar sobre tudo, menos sobre a glória de Deus, o nosso culto não está valendo nada. Se a gente vem no culto esperando que alguém aqui se converta, mas se durante a semana inteira o meu coração não pulsou pelo pecador, eu sou um hipócrita. Por quê? Porque eu tive a semana inteira para falar com alguém de Jesus, e eu chego aqui no culto e quero que o pastor faça apelo para alguém levantar a mão, e eu nem sei quem é aquela pessoa, e aquela pessoa vai embora, e eu não sei se ela será assistida, se ela será conduzida de fato à verdadeira consciência do Evangelho. E aí, eu quero que a minha igreja cresça. Isso não é um pouco hipócrita? Me ajudem. Essa palavra é dura demais para nós. Eu não estou chamando os irmãos à atenção sem amor, por favor. Compreendam. Com todo o amor da minha alma, eu estou trazendo um choque que nós não devemos ficar sem ele. Tá? E a minha palavra aqui é que essa mentalidade vá sendo transformada aos poucos.
Porque se a mentalidade do reino entrar em nossa vida, isso vai começando a acontecer. Não é verdade que domingo ninguém mais precisa te tirar da cama para vir para a igreja, porque deu o dia de domingo você vem? Sabe o que é isso? É um comportamento gerado por uma mentalidade que você já compreendeu. Dia de domingo é dia de quê? Nós viemos à igreja, ao culto, digamos assim. É claro, tem dia que você pode, tem dia que você não pode. Geralmente, devemos poder. O fato é que isso faz parte de um comportamento que já está intrínseco em minha mente. Por outro lado, há um outro comportamento que eu venho para essa igreja para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. O culto, meu irmão, é a atividade de cada um. Nós somos ativos no culto, participamos desse culto para a glória de Deus. E estamos aqui atentos pela seguinte razão: eu tenho duas propostas para o culto, para estar aqui nesse culto. Primeiro, exaltar a glória do meu Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de tributo do meu coração. Segundo, eu quero, ao sair daqui, ter entendido um pouco mais do Evangelho e me sentir mais ferramentado, porque quando chegar lá fora, alguém vai passar na minha direção e Deus vai me dar sinais de que naquele momento eu preciso pregar a reconciliação para aquele que está perdido. Então eu estou aqui para exaltar o Senhor, mas para sair daqui com mais preparo sobre o Evangelho. E estava dizendo agora há pouco aos líderes, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de João aqui, não é para o não crente. Às vezes parece que é, mas não é, é para a igreja. Porque a minha esperança não é que eu pregue aqui e 2 ou 3 se convertam. É que eu pregue aqui e que 300 saiam pregando o que foi pregado aqui, porque eles foram muito bem ferramentados para isso. Do contrário, não teria razão alguma para o pregador separar horas e horas de estudo e de oração para ferramentar uma igreja inteira. Simplesmente para a igreja dizer: nossa, ficou muito boa essa mensagem. Não teria razão só para isso. Os irmãos compreendem? A minha esperança, então, como líder, e de todo pregador que se preze a obedecer ao Senhor, é que, na manifestação dessa mensagem da reconciliação, os irmãos que estão chegando agora, outros que estão até há mais tempo, consigam compreender melhor essa verdade, sistematizar melhor o que dizer e aplicar o teu ministério no mundo, é o ministério da reconciliação. Os irmãos até aqui estão compreendendo? Por fim, eu já dei aos irmãos, até no boletim, quando saí de férias, aqueles textos básicos para a gente compreender o Evangelho sobre o homem, sobre Deus, sobre Cristo. Lembra disso? Qual é o custo do Evangelho? Você deve guardar isso com carinho. Qual é a resposta que se deve dar ao Evangelho? Bem, algumas perguntas são importantes, por fim. A primeira pergunta: quantas pessoas já conheceram a Cristo por meu intermédio? Essa é uma pergunta que devemos fazer? Sim. Se eu olhar para a minha história de vida cristã, quantas pessoas conheceram a Cristo por meu intermédio? Agora, veja, não necessariamente pessoas que se batizaram, que se tornaram cristãs. Eu estou dizendo que conheceram a Cristo. Tem diferença? Tem, porque há pessoas que vão conhecer a Cristo, mas não vão se converter. Certo? Agora eu preciso ter certeza absoluta que Cristo se tornou conhecido através da minha vida, que aquela pessoa se tornou ciente de que ela está longe de Deus e que eu estou apresentando a ela uma mensagem de reconciliação com Deus em Cristo. Ficou claro? E a pessoa disse não. E aí neste ponto nós estamos isentos de responsabilidade. A pessoa diz: quero conhecer mais. Eu continuo, porque o Evangelho é a fonte a jorrar, e você vai manifestando graça do Senhor. Há pessoas que a gente vai falando, meus irmãos, por meses e meses, tá? Por meses e meses. Tenho acompanhado uma pessoa já há meses. Eu não vejo fruto ainda que eu gostaria de ver,
mas não sou eu que produzo o fruto, é o Espírito Santo. O Senhor está trabalhando. Segunda pergunta, talvez paralela a esta: quantos batismos você já assistiu? Vamos fazer umas contas? Eu já assisti vários e já fiz vários, não é? Pelo menos o seu você assistiu. Mas é claro, já assistimos vários batismos. Quantos já assistiram pelo menos mais de 10 batismos? Todo mundo aqui, gente. Pergunta assim, perguntar baixo, só para nós: quantas dessas pessoas você viu descendo as águas que tem a ver contigo? Sabe? Fui eu que levei a Jesus. Deus me deu o ministério da reconciliação e eu peguei na mão e disse: Senhor, está aqui. O Senhor me deu esse ministério e eu estou cumprindo esse ministério. Compreendeu a pergunta? Agora não precisa levantar a mão. É uma pergunta para a tua alma. Irmãos, entendem? Aí veja, olha a cena. Uma pessoa se converte, supostamente se converte, ou se converte de fato. Ela será batizada. Meus irmãos, prestem atenção nisso, importante. Ela será batizada. Ela foi orientada pelo pastor na classe de catecúmenos. Sou da época da classe de catecúmenos. E que é uma palavra que a gente perdeu. Catecúmeno tem a ver com catequese, com ensino da escritura. Catequese também é uma palavra que a gente perdeu, uma palavra nossa. Precisamos catequizar os nossos. Ok? Então a classe de catecúmenos, o pastor caminhou com aquela ovelhinha de Jesus, e agora ela vai fazer o quê? Batizar. Quem da igreja pode dizer: eu sou testemunha que essa pessoa é uma crente fiel em Jesus? Só o pastor. Vale um negócio desse? Que vale? Sim, vale. A grande questão é: há testemunho que a igreja está crescendo e que a igreja está exercendo o seu papel? Agora pense, está aqui o Caio, o jovem ao centro, e ele está acompanhando um amigo, um colega, e ele está falando de Jesus para ele. E esse colega agora diz o seguinte: como é que eu faço para ser salvo? O desespero bateu na alma do colega. Ele começa a explicar o evangelho. E ele diz: eu entendo essa palavra. Aí o Caio pega na mão do colega, no braço do colega, e diz: pastor, tem uma ovelha aqui de Jesus para batizar. Quem é que testemunha da fé desse jovem? O Caio. Ele é uma testemunha dessa fé. Então não é só o batismo público. Sim, publica-se a fé no batismo para a comunidade. Mas a comunidade precisa saber, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo e quem é aquele servo, porque ele está sendo agora um representante desta igreja. Você vai em casamento de quem você não conhece? Se bem que às vezes acontece, não é? Tive uma boca legal. Aliás, o primeiro casamento que eu fiz na vida, eu não conhecia os noivos. Isso é muito prazer, eu sou o pastor Áquila, vim fazer o casamento de vocês. E o casamento que segue, eu fui substituir um pastor que por alguma razão não pôde fazer o casamento. Um misto de emoções, eu diria. Mas o fato é que quando nós estamos em momentos importantes como esses, nós testemunhamos. Por isso o cartório exige testemunha de uma decisão que vai mudar a vida da pessoa. Alguém que diz o seguinte: eu estava lá, eu vi, eu assino embaixo. E o que é fazer um discípulo, se não tomar alguém pelas mãos e dizer: eu quero lhe explicar o evangelho? E aquela pessoa vai crescendo na graça. Não tenha pressa. Vamos repetir isso, irmãos? Não tenha pressa. O tempo é do Senhor. O Espírito é que age. Nós só não podemos agir com negligência.
se nós estamos trabalhando com aquela vida, encontrando com aquela pessoa periodicamente, trazendo a palavra, não é sentar com a pessoa para orar pelos problemas da pessoa, isso é importante, mas é intencionalmente estar perto dela, para levar para perto de Cristo. Os irmãos compreendem? Então nós temos na vizinhança, os irmãos no trabalho, na faculdade, mais aonde, gente? Na família, pessoas que podem ser alcançadas, reconciliadas. E aí, meus irmãos, há uma urgência enorme, porque Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Finalizo com a proposta que estávamos conversando agora há pouco. A mentalidade, sobretudo de uma igreja histórica, é: pastor, eu tenho um conhecido que está precisando assim conhecer das coisas de Jesus, de Deus, de repente está internado em algum lugar, o senhor pode fazer uma visita para fazer uma oração, levar uma palavra? Não é assim? Isso é comum, normal. Quantos você acha que o pastor consegue atender? Mínimo você pode dizer que não todos. Agora, veja como essa mentalidade é reversa. A gente não está falando de visita a enfermo, tá, gente? Falando de visitas, seja em hospital, em qualquer lugar, para levar uma palavra, uma mensagem de Cristo, uma oração, tá? Que nós, como pastores, recebemos isso direto. O senhor vai falar com um parente meu, ele está lá em casa, ok. Tem uma amiga que precisa e tal, que está passando por um problema, está tão perdida. O inverso disso é o seguinte, e essa é a mentalidade de reino. O pastor identificou uma pessoa que precisa de atendimento, que precisa conhecer o Evangelho, que precisa de oração. E agora, o pastor diz o seguinte: João, tem um jovem que está precisando de que alguém o acompanhe. Olha o inverso, gente. Antes o pastor vai lá falar com ele. Agora o pastor diz: João, eu preciso que você vá lá. Por quê? Eu sei que o João está aqui todo domingo, está ouvindo a palavra, está frequentando a IBD, está sendo capacitado, é um crente, tem o Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Senhor já encarregou o João do ministério da reconciliação, então ele está pronto para fazer o trabalho. Amém ou não, gente? Fica mais fácil, não é para um, fica mais fácil para todos. E fica mais prazeroso. Por quê? Porque, meus irmãos, é tão difícil a irmã em casa chegar e dizer o seguinte: essa casa está tão bagunçada que eu não sei nem por onde eu começo. E não é só a casa que está bagunçada, os armários estão revirados, a roupa que está para lavar, a visita que está para chegar, a comida que tem que... Bom, essa sensação de tanta coisa para fazer. Mas e aí, chega 3 irmãs abençoadas de Jesus na sua casa, você já laça essas 3 irmãs, fala: minha filha, pega nessa mesa de passar aí, tem uma trouxa de roupa aí que você dá conta. A irmã vai dando glória a Deus e vai passando, e a outra te ajuda a limpar o banheiro. Ô minha irmã, eu espero que você esteja rindo de alegria, porque é assim que deve ser, né? Às vezes tem uma viúva em casa que está precisando de uma limpeza, a irmã que está melhorzinha das pernas vai lá e faz uma faxina na casa da irmã que é viúva. Sim ou não? Vocês estão rindo? Olha para cá.
Há duas coisas que dizem que as mulheres amam ouvir mais nesse mundo: o canto dos pássaros pela manhã e o som de alguém lavando louça para ela. Ela acorda e vê prato, e ouve prato, talher, e diz: alguém está lavando louça. E quando é o maridão, ponto para ele. Veja. O que eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar: na igreja, no reino, há tanta coisa para fazer, que às vezes a gente não sabe por onde começar. Não estamos falando de estrutura de igreja, tá? Fazer boletim, fazer escala, isso, aquilo, isso é coisa fácil. Coisa fácil, simples. Você delega isso rápido. Questão financeira da igreja, tem irmãos competentes para fazer isso, fazem com seriedade, e eu não ponho a mão nisso. Apenas sou consultado. Os irmãos agem com integridade, com zelo, com direção. Louvado seja o Senhor. A grande questão é, quando nós olhamos para o papel da igreja no mundo, há tanta coisa para fazer, que a pergunta não é o que fazer, é o que fazemos primeiro. Estava voltando para casa ontem, e o tanto de drogado que eu vi na cidade. Meus irmãos, Deus há de tocar em corações que amem os drogados além da conta. Eu digo isso porque nós devemos amar os drogados e devemos falar de Cristo para eles, mas devemos entender que Deus vai capacitar pessoas para ir além do que alguém comum faz. Assim como com prostitutas, não é qualquer pessoa que chega. Estou dizendo no ambiente de trabalho dela. Compreendeu ou não? Fora do ambiente, ela é uma pessoa diante de mim e eu posso abordá-la. Estou falando de ministérios específicos agora que compõem o grande ministério da reconciliação. E aí Deus vai levantando pessoas, Deus vai mostrando qual é o caminho que a igreja tem que seguir. Finalmente, lembro daquela história do grupo de estudiosos que descobriu o homem mais inteligente vivo de toda a humanidade. Perguntaram se era de fato melhor do que Arquimedes, do que Platão, do que Aristóteles, do que Sócrates, do que Galileu Galilei, do que Copérnico, e disseram sim, ele está acima desses todos. Era um jovem. Eles então foram visitá-lo, e o pai do jovem extraordinário os recebeu e disse: pois não, se viemos visitar seu filho, porque sabemos que ele é alguém acima do ordinário, ele é extraordinário e nós queremos conhecê-lo. Ele disse: só tem um problema, ele sofreu um acidente e não pode receber vocês, está na cama. Ele disse: podemos entrar? Ele disse: pode entrar. E o pai disse: só tem um problema, ele foi afetado em sua fala pelo acidente. Ele disse: nós podemos nos comunicar com ele de outra maneira? E o pai disse: a audição também foi afetada. Não podemos falar por gestos? Não, a visão também foi afetada. Podemos tocá-lo? Porque inteligente como deve entender alguns códigos, de repente, táteis. Ele disse: olha, o acidente comprometeu toda a parte nervosa e tátil de seu corpo. Ele não se move? Não se move. Ele não se comunica? Não se comunica. Por fim, um dos homens olha para aquele jovem deitado, e a conclusão que chega é: como pode uma mente, uma cabeça tão extraordinária e um corpo tão inválido? Esta é a única conclusão que o mundo não pode tirar da igreja, que as pessoas não podem tirar da igreja. Um cabeça extraordinário e um corpo tão inoperante. Nós não podemos, meus irmãos, não temos motivos para estar prostrados.
Temos motivos suficientes, com a cabeça que nos guia, que nos coordena, que nos comanda. Temos condições a sermos um corpo vivo, ativo e que opera o ministério da reconciliação, guiado pelo cabeça que é Cristo. Que as conclusões sobre nós sejam outras e que Deus seja glorificado em nosso meio e quando sairmos daqui, através de nós. Amém e amém.